Pomeripi na inoayete. Pomeripi na inoayete. Metepe mambo, metepe mambo, metepe medipi mambo, metepe. Frei Vila Nova. E aí tudo começa. A primeira missa. Aqui vamos fundar a cidade da Imaculada Conceição. Historicamente, é evidente que eles têm na cabeça o que reinava na cabeça dos jesuítas na época das missões no Uruguai, Paraguai e sul do Brasil, criar pequenas repúblicas mais ou menos independentes e em que a lei de todos fosse o Evangelho e o Reino de Deus. Uma visão um pouco utópica, não vou mentir, que faz descer o céu bem rápido. Disse que quando o nosso Monsenhor Augusto, aí apenas 60 anos atrás, quando ele foi fundar Floresta do Araguaia, foi sempre com esta mesma visão. Fazer lá uma aldeia ideal, onde não teria prostituição, bebidas, corrupção. Mas não foi bem assim. As coisas exigem lutas e vitórias, vidas doas, e às vezes sangue derramado também. Então a visão histórica e espiritual, sociológica, de que tipo de sociedade eles querem implantar, aqui é o lugar, aqui queremos implantar a cidade da Imaculada Conceição, aquela que escutou em tudo a lei de Deus para colocar em prática. Frei Gil teve uma importância muito grande para a Conceição do Araguaia, porque primeiro ele é o fundador da cidade, do município de Conceição do Araguaia. Aliás, uma curiosidade, Conceição do Araguaia, porque ele era muito devoto da Imaculada Conceição, não é? Então, Conceição, devido a Nossa Senhora da Conceição, e Araguaia, devido ao rio Araguaia. Então, ele, naquele tempo, ele já sonhava e procurava nas margens do rio Araguaia um local para fundar um povoado que logo mais se tornou este município de Conceição do Araguaia. É importante lembrar que ele fazia parte de uma ordem na igreja, uma das mais antigas ordens, né, que é a ordem dominicana, né, ou conhecida como Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão, que é o fundador da ordem dominicana, né? E a questão da primeira missa, a gente lembra que quando os jesuítas chegaram no Brasil, né, logo eles celebraram a primeira missa ali, junto com os índios e com os portugueses, né? Em Conceição do Araguaia não foi diferente. Quando Frei Gil chegou aqui com seus companheiros, quem ele encontrou? Os índios, não é? É claro que não eram os tupi-guaranis, eram os carajás, eram os caiapós, talvez os tapirapés, e aqui, né, junto com aqueles indígenas, celebrou a primeira missa, que a gente aqui em Conceição sabe que é lá na Praça do Marco, né, onde tem um marco que sinaliza que ali que existe um pé de piqui, né, essa missa foi celebrada debaixo de um pé de piqui, que é muito comum aqui na nossa região, e lá ele celebrou essa primeira missa. Mas também tem algumas coisas interessantes de Conceição do Araguaia. Se você vê o brasão da cidade, de um lado tem um índio, né, que representa as tribos indígenas que aqui estão. Do outro lado tem um padre, né, que representa os dominicanos que fundaram essa cidade. E em cima do brasão tem a catedral. Se você ver, tem a catedral. Logo em cima, uma parte da torre, a parte de cima da catedral, que demorou 17 anos. Começou em 1917 e terminou em 1934 para ser finalizada. Uma missa é tornar Cristo presente, portador do seu Evangelho, portador no seu reino, nos corações
e nos relacionamentos humanos, portador da sua morte e ressurreição, quer dizer, o início de uma nova humanidade, que se torna presente e a semente de algo novo, inaugurado por Jesus Cristo. A missa é um pouco jogar esta semente, plantar aqui, erguer aqui a cruz de Cristo, pois ela é portadora de algo novo, importância fundamental aos olhos de quem tem fé, evidentemente, e sem a fé tudo isso não se compreende. O princípio foram expulsos da França. O governo socialista dos anos 1860 começou a manifestar certa dureza na continuação da Revolução Francesa em relação aos religiosos franceses. E chegou o momento, na realidade, depois da fundação de Conceição, em que todos os religiosos foram botados para fora. O Estado queria tomar posse de tudo que a Igreja fazia em prol do povo e não tinha outro jeito a não ser excluí-los do território. Eram cidadãos franceses, mas o governo não gostava do que eles faziam. Foi por causa disso que os dominicanos saíram da França, já a partir de 1860. Claro que a visão missionária era muito forte no século XIX, antes também a partir da descoberta do Novo Mundo, mas o fascínio de encontrar-se com culturas que ainda não sabiam do amor de Deus para com elas, levou um grande número de jovens, especialmente franceses, cada missionário, cada 3 no mundo era da França, e os dominicanos de Toulouse resolveram entrar nesta aventura. Pouco tempo depois foram botados para fora da França, foram se refugiar na Espanha, e lá um jovem de Marsella, estudante dominicano em Salamanca, escuta nas refeições, como acontece nos conventos, cartas dos missionários dominicanos franceses no Brasil. Era sobretudo no Goiás. E aquele jovem compreende que a sua vocação, o chamado divino, é deixar esta velha Europa e se lançar para a missão o mais longe possível que se possa ir. Não tanto em quilômetros, mas de cultura para outra cultura. Aí Frei Gil Villanova chega primeiro a Rio de Janeiro, como todos, passa por São Paulo, passa por Minas Gerais, chega no Goiás, vamos dizer Porto Nacional, e ele é habitado por uma paixão. Ele escuta falar tanto pelo homem branco, os sertanejos, tanto pelos outros índios. Ouvi falar dos caiapós, que são os mais temidos tanto pelo homem branco como pelos outros indígenas. E aos olhos de Frei Gil Villanova tem um lugar onde ele quer ir, é atravessar o rio Araguaia para entrar em contato com esses caiapós tão temíveis e tão temidos. Ele precisou esperar 10 anos a permissão recebida de Tolosa, na França, onde estava o superior, para poder atravessar o rio Araguaia. E um dia chega esta permissão. Ele atravessa na altura de Santa Maria das Barreiras, onde já tinha algumas casas e talvez alguns cárceres para presos do outro lado do rio. Só que depois de alguns meses, uma imensa... já ele encontra os primeiros caiapós.
e com estupor, Gil Villanova recebe o pedido dos Caiapós: queremos que tu faças uma cidade para que a gente possa morar juntos e que tu possas criar as nossas crianças. 100 quilômetros mais para baixo, vocês encontrarão um local plano, mas bem mais alto que o rio. A enchente não chegará até lá. Podem ir. E os dominicanos combinam com os Caiapós que os dominicanos e sertanejos descem do rio para preparar e que 2 aldeias, se não me engano, descerão de a pé, como diz o sertanejo, até o lugar. Eles descem. Quando eles chegam aqui, é aqui o lugar. Aqui vamos fazer a cidade da Imaculada Conceição. Conceição do Araguaia, eu demorei, mas voltei. Já revi tua linda praia, em tua catedral rezei. Senti tua brisa serena, a noite a luz